Michel, você teve essa carreira no futebol, né? Isso foi desde de criança, tinha essa convicção? Sim. O que vai ser quando crescer? Jogador de futebol. Foi desde criança? Como é que foi isso? Juntou a necessidade, eu vim num lugar muito carente. Então, a necessidade de ajudar meus pais com a oportunidade de ser alguém na vida. Então, minha família, ninguém tem formação, não tivemos acesso a esse tipo de possibilidades, né? Então, eu falei, bom, se eu conseguir ser um atleta, eu vou conseguir dar um futuro melhor. E eu comecei a ir à igreja muito cedo. Eu comecei a pedir para Deus, se o Senhor me fizer um jogador, eu vou me tornar pastor. Uau. Era uma troca. Só que só existe uma oração que Deus não ouve, que é a oração não feita. Né? Deus ouviu. E Deus me levou para um clube lá em Santa Catarina. Eu já contei esse testemunho, mas como você não conhece, eu vou te contar. E eu fui, Douglas. Quando eu cheguei lá, eu andava com os manos do rap, eu vou resumir. Aqueles manos andavam tudo encurvado e tal. Eu cheguei na categoria. Você se vestia e tal? Nós vestia com roupa larga. Mas a gente pega umas fotos aí pra gente colocar aqui. Naquela época, graças a Deus, não tinha Instagram. Antes e depois. Naquela época só tinha o Orkut, mas como acabaram com ele, então deletaram o passado. Perdeu todos os arquivos. Então, eu andava com eles e um dia me convidaram para fazer uma fita. O que é isso, né? Olha, vamos lá nas lojas, eu não posso falar o nome, né? Num determinado lugar, pegar bolacha, biscoito, não sei como é que chama aqui. E eu fui. Só que eu nunca roubei nada, nunca peguei nada. Aqui é do jeito certo, bolacha. Bolacha. Bom, no Rio é biscoito, né? Biscoito. Então, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu digo que eu só caí em pecado porque era traquinas na época. Entendi. Fiz até uma propaganda, não pode. E de repente eles falaram assim, olha, coloca no seu bolso aí biscoito avulso. Só que sempre que eu tava em apuros, eu falava, Deus, se o Senhor me fizer um jogador, eu sou pastor. Nesse dia eu coloquei 2 biscoitos no bolso. Só que aquele temor, sabe, começou a vir no meu coração. Tô fazendo algo errado, eu tô fazendo algo errado. Não tinha ninguém ali, só que aquele temor que vem de Deus. Aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, se não apitar o detector de metal, eu vou ser pastor. Só que era mais ou menos uma troca, né, que eu tava com medo. Lógico que eu passei, biscoito avulso não apitou. Aí quando não apitou, eu falei, que isso, ser pastor que nada, quero curtir minha vida. Só que aquilo me deixou ruim aquele dia, eu não consegui mais ficar com eles. Aí eu disse, quer saber? Eu vou embora, vou lá para alojamento, categoria de base, eu não aguento ficar aqui. O pessoal, o que foi? Eu falei, não tô bem. Peguei um ônibus e voltei. Quando eu voltei, eu sentei no ônibus. Me lembro como se fosse agora, eu curvei minha cabeça. Sabe aquela frase, o Espírito do Senhor veio sobre mim? Só que eu senti o amor de Deus, assim, de uma forma inexplicável. Eu baixei minha cabeça e comecei a chorar, dentro do ônibus. E Deus começou a ministrar no meu coração, meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Hoje você pegou um biscoito, amanhã você pode querer roubar um banco. Eu comecei a chorar, eu disse, Deus, eu disse que ia ser pastor. Hoje eu paro de fugir do meu chamado. Hoje eu volto. A partir de hoje, eu tinha 17 anos, eu me torno pastor. E a partir daquele dia eu me tornei um pastor. E veja que interessante. Me tornei um pastor, na minha cabeça. Aceitei meu chamado. Falei, amanhã eu vou fazer um jejum. Porque minha mãe, pentecostal, jejuava, né? Porque ela queria e porque ela não queria. Então, ela jejuava muito. Então, eu falei, vou fazer um jejum para Deus tirar minha timidez. No outro dia, acordei cedo, peguei a Bíblia, fui pra praia. Florianópolis tem muitas praias. Sentei na praia e comecei. Deus, eu tô aqui e hoje eu sou pastor. Mas, Senhor, o que faz um pastor? Prega. Eu não sei pregar. Então o Senhor tira minha timidez. Quando eu estava assim, veio um rapaz com um skate, correntes, era cedo, umas 8, 8h30, e de repente ele estava usando drogas. Ele veio falando um monte de palavrões, cantando, um estilo agitado, e quando eu olhei, eu falei, misericórdia. Até usei palavras ruins, eu falei, olha só quem é, esse aí é um filho de Belial, esse aí tá perdido, não é como eu. Olha só, minha ignorância. Estava começando a caminhada, né? Não sabia nada, então eu pensava que já era santo demais. E Deus foi tão bom que permitiu com que ele sentasse ao meu lado. Tantos bancos ele sentou do meu lado. E usando drogas, com skate, bem forte. Eu sempre fui magrinho assim, fui só o rascunho, como eu digo, né? E ele sentou ao meu lado e eu falei, misericórdia. E aí o Espírito Santo falou comigo, levanta, vai e prega para ele. Eu disse, de jeito nenhum, na minha cabeça. Eu falei, não vou. E aí Deus novamente, sabe aquela convicção no Espírito? Levanta e prega para ele. Aí eu comecei a
na minha mente, tentar convencer Deus que eu não poderia. Falei, Deus, ele é mais forte que eu, só tem um mar, eu não sei nadar, ele vai me bater, eu não sei nem o que falar, não vou. Aí parei e fiquei lendo a Bíblia. Aí Deus falou comigo de novo, levanta e vai, senão eu vou te envergonhar. Sabe aquela coisa tão forte? Eu falei, levantei, peguei minha Bíblia e fui. Fui marchando assim. Quando eu cheguei lá, eu falei, boa tarde. Aí ele olhou pra mim, soprou falou, bom dia. Eu falei, 1-0 pra ele, já tô perdendo. Aí eu falei, posso sentar? Ele olhou pra mim e falou, o banco é público. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Eu não sabia o que falar. Eu só me lembro que no domingo eu tinha ido à igreja e o pastor tinha pregado uma mensagem. Então eu baixei a cabeça e comecei a olhar pro chão assim. Eu disse, me dá graça, Senhor, me dá graça, Jesus, me dá graça, Jesus. Agora imagina a cabeça dele. Ele estava usando drogas, provavelmente usou durante a noite. Aparece um cara de manhã dando boa tarde, pedindo para sentar no banco público e abaixa a cabeça e começa a falar. Eu imagino que ele estava ali pensando, ele deve ter usado mais do que eu. Exatamente. Então ele ficou me olhando e eu lembrei da mensagem do pastor. Porta larga e porta estreita. Falei, eu vou falar isso. Olhei pra baixo, apontei pra terra e disse assim, olha mano, o negócio é o seguinte, ainda tinha toda aquela gíria, né? Olha, Jesus veio aqui pra te salvar, só que você tá na porta larga, Jesus é a porta estreita, os manos vão te matar, toma cuidado, entra pelo caminho estreito, assim diz o Senhor. Parei e fiquei olhando pra baixo, esperando alguma reação dele. Aí fui olhar bem devagar assim, aí quando eu olhei ele tava chorando. Aí eu falei, uau. Aí eu falei, aí fiquei valente. Assim diz o Senhor, você precisa se converter. Aí ele olhou pra mim e falou assim, quem contou minha vida pra você? Aí eu, como assim? Eu tô fugindo, eu tô devendo. E eles estão atrás de mim, eu nem dormi essa noite. Agora eu preciso entrar nessa porta aí que você falou, o que eu faço? Ali foi a primeira alma que eu ganhei. Aí eu falei, você precisa aceitar Jesus aqui. Aí chorei, dei um abraço nele, foi um momento assim de muito quebrantamento. Aí ele aceitou Jesus ali. Ali eu vi uma testificação do ministério. Sim. Aí eu voltei para o alojamento e durante 3 meses eu preguei só porta larga e porta estreita. Então, ali começou. Aí comecei a fazer reuniões no clube. Você tinha quantos anos? 17. Dali nós ganhamos 300, 400 atletas para Jesus. Estão na seleção hoje alguns. Eu cuido de alguns atletas. E dali começou a carreira como um pastor. Uau. Dali começou, mesmo jogando. E eu conciliava, né? Jogando e também pastoreando. Na verdade, eu cuidava de pessoas, sendo um pastor, mas não de forma oficial, vou dizer assim, né? E aí começamos a ganhar pessoas para Jesus, fazendo reuniões, células, né? Cultos no lar, PG, aquela coisa toda, GP, não sei como é que eles chamam, grupos pequenos. G100. E comecei ali e aquilo foi crescendo e Deus me abençoou depois, já contando tudo para irmos para o final. Aí eu fui para Portugal, Deus me levou para Portugal, fundamos uma igreja lá, está lá até hoje. E aí tudo sempre para jogar, né? Para jogar. Foi transferido para um time em Portugal. Isso, eu fiquei lá 4 anos. E aí começou, e a igreja lá começa também com atletas. Isso, aí começou assim, eu comecei a fazer reuniões na minha casa, reuniões com atletas, e Deus me deu uma graça de rápido vir muita gente. Até hoje a gente tem isso aí, é graça, né, de Deus. Então rapidinho, 30, 40, 60, 70 pessoas na sala de casa. Eu falei, não dá mais. Tinha um pastor João Bosco Castro, um homem de Deus, que ele tinha uma igreja um pouco mais longe, chamava-se Leiria, a cidade. Aí eu conheci esse pastor, me inspirou muito. Eu falei pra ele, olha, eu não consigo dar conta disso aqui. Vem, assume isso aqui. Aí ele veio, implantou uma igreja, um homem de Deus. Hoje a igreja tem sede própria. Onde era, em Portugal? Figueira da Foz. Fica entre Porto e Lisboa, zona centro, Coimbra, ali, distrito de Coimbra.